A decisão do STJ do ano passado é uma decisão que trata bastante do cânhamo, Sim. né, que é uma subespécie aí da cannabis, que tem como principal característica o baixíssimo teor de THC. Eu queria, assim, uma avaliação sua, se é possível garantir isso aqui no Brasil, se as condições climáticas também favorecem ou desfavorecem esse tema, e entender direito como a Embrapa participa, se é que participa dessas decisões do governo federal. Afinal de contas, para quem não está muito a par do assunto, o STJ deu 6 meses para que o governo federal como um todo, e normalmente quem faz isso é a Anvisa, né, possa apresentar uma regulamentação. E a gente tem cobrado muito, assim, transparência em como é que está esse processo, como ele está se dando. A gente sabe que tem pessoas capacitadas em diversos ministérios para tratar do assunto, mas a gente não sabe direito em que pé que isso está. Se é que você consegue responder esses dois temas aí. Tá. Sobre essa decisão da STJ, eu acho que como nós já até conversamos anteriormente, eu acho que é uma oportunidade que a gente tem, pode ser um marco histórico para a regulamentação aí da cannabis no Brasil, abrindo as portas realmente para o desenvolvimento desses sistemas produtivos, né? Mas, ao mesmo tempo, a decisão é muito focada no uso do cânhamo industrial voltado para a medicina pela indústria, né? Então, Perfeito. Isso limita um pouco o que a gente falou, que são todas as outras potencialidades que o cânhamo tem no desenvolvimento de vários produtos, né? Seja para a questão têxtil, seja para a questão energética, seja para cosméticos, alimentos, então, construção civil. Então, você tem N possibilidades aí de desenvolver novos produtos, vamos que eu posso dizer, uma forma de desenvolver a agroindústria nacional, agregando valores a esse produto, gerando emprego, renda, né? Pode ser um excelente aliado aí do agricultor familiar, mas no caso dessa decisão é limitada a esse pequeno nicho, vamos dizer assim, vertente. Então, eu acho isso é uma questão que a gente tem discutido muito internamente dentro da Embrapa e tentado trazer luz aos demais órgãos governamentais que estão envolvidos nessa regulamentação, de mostrar a importância, o impacto, o potencial que tem o cânhamo, seja social, econômico, de desenvolvimento regional, né? Se a gente conseguir realmente ter uma regulamentação aí que seja mais ampla e que realmente possa beneficiar toda a sociedade. Sobre as características do cânhamo aqui no Brasil, você diria que elas são favoráveis? 03. Sim, claro, com certeza. O cânhamo, eu acredito que a gente tem um grande potencial em diferentes regiões do país. Eu acho que, inclusive, um dos principais utilização que eu penso, assim, para a gente até poder iniciar, às vezes, um programa que seria muito interessante, que seria utilizar isso na recuperação de áreas degradadas, que a gente tem aí, se não me engano, são 28 milhões de hectares, de acordo com dados da Embrapa, né? De áreas que estão ou parcial ou totalmente degradadas, que podem se beneficiar hoje com a cultura do cânhamo. Mas tem a questão do 0,3%. Realmente isso pode ser uma preocupação, porque a gente sabe que o percentual, né, dos fitocannabinoides na planta, isso pode variar de acordo com a quantidade de luminosidade, solo, umidade. Então, tem toda uma interferência ambiental, né, que isso já foi visto por outros países, né, como o Paraguai, por exemplo, que hoje já tem uma regulamentação que permite aí o cânhamo até 1% de THC. E que também é seguro, que também não tem ação psicotrópica. Então, eu acho que isso é principalmente nesse início, sabe, Caio? Porque ainda vamos trabalhar no desenvolvimento das nossas variedades, da nossa genética, né, nas diferentes regiões do país. Então, vai ser muito difícil nesse primeiro momento a gente garantir a estabilidade genética desse material, né? Ainda mais de 0,3%. Tá. Impossível não é. Acho que, às vezes, a gente pode até se surpreender, né? Mas eu acho que dificulta um pouco mais, porque ainda mais se você a decisão dela limita, né, no 0,3. Por enquanto, ela cita o 0,3. Mas isso tem sido variado, isso depende de país para país. Tá. Eu ia te perguntar, mas eu sei também que se os ministérios se conversam a respeito desse tema, porque como você já trouxe, ele é multilateral, né? Sim. Existem muitas vertentes, a questão da saúde, aí tem o Ministério da Saúde, a agricultura,
com vocês, eventualmente também a questão envolvendo economia, empreendedorismo e outros ciência mais. E tecnologia. Pois é, assim, existe algum grupo mais amplo ou não? Aí é individualizado? Não, é mais individualizado. O que eu percebo, assim, desde quando eu comecei, embora eu acho que está mudando, eu tenho percebido que existe uma vontade maior nesse momento dos diferentes órgãos conversar e tentar chegar num acordo comum, até porque não tem como. Como é que a Anvisa vai tratar de plantio se a gente não tem como nem registrar uma cultivar de cannabis pelo mapa? Como é que nós vamos trabalhar com o plantio do cânhamo de maneira geral se a gente não tem muita variabilidade genética? A gente vai precisar importar semente e não tem como a gente solicitar uma autorização de importação pelo mapa. Então, assim, não tem como os diferentes atores aí que são essenciais para essa regulamentação não conversarem. Tá. Então, o que a Embrapa tem feito é conversar com todas essas frentes, né? Nós tivemos com a Anvisa no passado, lógico que com o mapa a gente está sempre em contato, discutindo, conversando, Ministério do Desenvolvimento Agrário também. Então, a gente tem tentado mostrar a importância, né, de todos esses atores aí. E pela sua experiência, o prazo que, salvo engano, é até dia 19 de maio, sim, é possível ter algo? Ter algo, sim. Perfeito. Bem difícil. Bem difícil. Eu acho que mas vai depender. É uma evolução também, né, evolução, Dani? Eu aprendi exato. assim, que às vezes, claro, o ideal, se você também ficar esperando para fazer sim, o perfeito, você acaba que não começa de alguma forma. E o início, ela pode ser um empurrão para o todo, né? Eu acho que é uma questão também de educação, né? Eu acho que a comunicação é muito importante, esse tipo de trabalho aqui do podcast. Parabéns, inclusive, porque eu acho que a gente precisa estar comunicando, explicando o que é o cânhamo, explicando o que é a cannabis, o potencial que isso tem, seja para a economia do país, seja para o desenvolvimento sustentável, inclusive, e seja para a saúde. Então, a gente está quebrando paradigmas, né? Eu acho que esse é um trabalho de formiguinha, realmente. E eu, como eu te falei, eu tenho 3, 4 anos que estou mais à frente desse assunto dentro da Embrapa e eu já vi uma evolução enorme nesse período. Ótimo. Então,